Seção 21, de A Relíquia, de Eça de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia, de Eça de Queiroz. Capítulo 4, parte 3. Ao apearmos de manhã, no hotel de Josafá, na vetusta Jafa, prodigiosa foi a minha surpresa, vendo, pensativamente sentado no pátio, com um bojudo turbante branco, o mofino Alpedrinha. Fiz-lhe ranger os ossos num abraço voraz. E quando Topsius e o jucundo Pote partiram, debaixo do guarda-sol de paninho, a colher novas do paquete que nos devia levar à terra do Egito, Alpedrinha contou-me a sua história, escovando meu albornoz. Fora por tristeza que deixara a Alexandriazinha. O hotel das pirâmides, as maletas carregadas, tinham já saturado a sua alma de um tédio insondável. E o nosso embarque no Caimão para Jerusalém dera-lhe a saudade dos mares, das cidades cheias de história, das multidões desconhecidas. Um judeu de Quexã, que ia fundar uma estalagem em Bagdá com bilhar, aliciara-o para marcador. E ele, metendo num saco as piastras juntas nas amarguras do Egito, ia tentar essa aventura do progresso, junto às águas lentas do Eufrates, na terra de Babilônia. Mas, cansado de acarretar fardos alheios, buscava primeiro Jerusalém, insensivelmente, levado talvez pelo espírito como o apóstolo, para descansar com as mãos quietas a uma esquina da via dolorosa. E o cavalheiro recebeu alguns jornais da nossa Lisboa? Gostava de saber como vai por lá a rapaziada. Enquanto ele assim balbuciava, triste e com o turbante à banda, eu revia risonhamente a terra quente do Egito, a rua clara das Duas Irmãs, a capelinha entre plátanos, as papoilas do chapéu da Mary. E mais agudo me picava outra vez o desejo da minha loira luveira. Que doce grito de paixão nos seus beiços gordinhos, quando uma tarde, queimado pelo sol da Síria e mais forte, eu surgisse diante do seu balcão, espantando o gato branco. E a camisinha? Bem, contaria que uma noite, junto de uma fonte, ma tinham roubado cavaleiros turcos com lanças. Dize lá, Alpedrinha, tem lá visto, a Maricoquinhas? Que tal está, hein? Rechonchudinha? Ele baixou o rosto murcho, onde um estranho rubor lhe avivara duas rosas. Já não está. Foi para Tebas. Para Tebas? Onde há umas ruínas? Mas isso é no Alto Egito? Isso é em Cascos de Núbia, ora essa? Que foi ela lá fazer? Alindar as vistas, murmurou Alpedrinha com desolação. Alindar as vistas. Só compreendi quando Patrício me contou que a ingrata Rosa de York, adorno de Alexandria, fora levada por um italiano de cabelos compridos que ia a Tebas fotografar as ruínas desses palácios onde viviam face a face Ramsés, rei dos homens, e Amnon, rei dos deuses. E Maricoquinha ia amenizar as vistas, aparecendo nelas, a sombra austera dos granitos sacerdotais, com a graça moderna do seu guarda-solinho fechado e do seu chapéu de papoilas. Que descarada! Gritei eu varado. Então com um italiano? E gostando dele? Ou só negócio, hein? Gostando? Babadinha, balbuciou Alpedrinha. E com um suspiro atruou o hotel de Josafá. Perante este ai, repassado de tormento e de paixão, relampejou-me na alma uma suspeita abominável. Alpedrinha, tu suspiraste. Aqui é perfídia, Alpedrinha. Ele baixou a fronte tão contritamente que o turbante laço rolou nos ladrilhos. E antes que ele o levantasse, já eu lhe empolgara com sanha o braço mole. Alpedrinha, escarra a verdade. A Maricoquinhas, hein? Também petiscaste? A minha face barbuda chamejava. Mas Alpedrinha era meridional, das nossas terras palreiras, da vanglória e do vinho. O medo cedeu à vaidade, e revirando para mim o bugalho branco do olho, também petisquei. Sacudi-lhe o braço para longe, cheio de furor e de nojo. Também aquela! Com aquele! Oh, a terra, que é ela, senão um montão de coisas podres, rolando pelos céus com basófias de astro. Dize lá, Alpedrinha, dize lá, também te deu uma camisa? A mim, um chambrezinho. Também a ele, roupa branca. Ria acerbamente, com as mãos nas ilhargas. E ouve lá, também te chamava seu portuguesinho valente. Como eu servia com turcos, chamava-me seu moirozinho catita.
ia rebolar-me no divã, rasgá-lo com as unhas, rir sempre, num desesperado desprezo de tudo. Mas Topsius e o risonho pote apareceram alvoroçados. então? Sim, chegara de esmirna um paquete que levantava nessa tarde ferro para o Egito e que era o nosso dileto caimão. Ainda bem, gritei atirando patadas ao ladrilho, ainda bem que estava farto do oriente, irra, que não apanhei aqui senão soalheiras, traições, sonhos medonhos e botas pelos quadris. Estava farto. Assim eu bramava, sanhudo. Mas nessa tarde, na praia, diante da barcaça negra que nos devia levar ao caimão, entrou-me n'alma uma longa saudade da Palestina e das nossas tendas erguidas sob o esplendor das estrelas e da caravana marchando e cantando por entre as ruínas de nomes sonoros. O lábio tremeu-me quando Pote, comovido, me estendeu a sua bolsa de tabaco do Alepo. Dr. Raposo, é o último cigarro que lhe dá o alegre Pote. E a lágrima rolou por fim, quando Alpedrinha, em silêncio, me estendeu os braços magros. Da barcaça, acocorado sobre os caixões das relíquias, ainda o vi na praia, sacudindo para mim um lenço triste de quadrados, ao lado de Pote, que nos atirava beijos com as grossas botas metidas nágua. E já no caimão, debruçado na amurada, ainda o avistei imóvel sobre as pedras do mole, segurando com as mãos, contra a brisa salgada, o seu vasto turbante branco. Desventuroso Alpedrinha, só eu em verdade compreendia tua grandeza. Tu eras o derradeiro Lusíada, da raça dos Albuquerques, dos Castros, dos varões fortes que iam nas armadas à Índia. A mesma sede divina do desconhecido te levara, como eles, para essa terra de oriente, donde sobem ao céu os astros que espalham a luz e os deuses que ensinam a lei. Somente não tendo já, como os velhos Lusíadas, crenças heróicas, concebendo empresas heróicas, tu não vais como eles, com um grande rosário e com uma grande espada, impor às gentes estranhas o teu rei e o teu Deus. Já não tens Deus por quem se combata, Alpedrinha, nem rei por quem se navegue, Alpedrinha. Por isso, entre os povos do Oriente, te gastas nas ocupações únicas que comportam a fé, o ideal, o valor dos modernos Lusíadas. Descansar encostado às esquinas, ou tristemente carregar fardos alheios. As rodas do caimão bateram a água. Topsius ergueu o seu boné de seda e gravemente gritou para o lado de Jafa, que escurecia na palidez da tarde, sobre os seus tristes rochedos, entre os seus pomares verde negros. Adeus, adeus para sempre, terra da Palestina. Eu acenei também com o capacete. Adeuzinho, adeuzinho, coisas de religião. Afastava-me devagar da amurada, quando roçou por mim a longa capa de lustrina de uma religiosa. E dentre a sombra pudica do capuz, que se voltou de leve, um fulgor de olhos negros procurou as minhas barbas potentes. Oh, maravilha! Era a mesma santa irmã que levara nos seus castos joelhos, através dessas águas da Escritura, a camisa imunda da Mary. Era a mesma. Por que colocava novamente o destino junto a mim, no estreito tombadilho do caimão, este lírio de capela, ainda fechado e já murcho? Quem sabe? Talvez para que ao calor do meu desejo ele reverdecesse, desse flor, e não ficasse para sempre estéril e inútil, tombado aos pés do cadáver de um deus. E não vinha agora guardada pela outra religiosa, rechonchuda e de luneta? A sorte abandonava-ma, indefesa, como a pombinha no ermo. Rompeu-me então na alma a fulgurante esperança de um amor de monja, mais forte que o medo de Deus, de um seio magoado pela estamenha de penitência, caindo, todo a tremer e vencido, entre os meus braços valentes. Decidi segredar-lhe logo ali: ó minha irmãzinha, estou todo lamecha por si. E inflamado, torcendo os bigodes, caminhei para a doce religiosa, que se refugiara num banco, passando os dedos pálidos pelas contas do seu rosário. Mas bruscamente o tabuado do caimão fugiu sob meus pés ovantes. Estaquei enfiado. Oh, miséria! Humilhação! Era a vaga enjoadora. Corri à borda,
sujei imundamente o azul do mar de Tiro. Depois rolei para o beliche e só ergui do travesseiro a face mortal quando senti as correntes do Caimão mergulharem nas calmas águas onde outrora fugindo de Ácio caíram à pressa as âncoras douradas das galeras de Cleópatra. E outra vez, estremunhado e esguedelhado, te avistei, terra baixa do Egito, quente da cor de um leão. Em torno aos finos minaretes voavam as pombas serenas. O lânguido palácio dormia à beira da água entre palmeiras. Topsius sobraçava a minha chapeleira, serrazinando coisas doutíssimas sobre o antigo farol. E a pálida religiosa já deixara o Caimão, pomba do ermo escapada ao milhafre, porque o milhafre, no seu vôo, fechara a asa sordidamente enjoado. Nessa mesma tarde, no hotel das Pirâmides, soube com júbilo que um vapor de gado, El Cid Campeador, partia de madrugada para as terras benditas de Portugal. Na caleche de Riscadinho, só com o douto Topsius, dei o derradeiro passeio nas sombras olorosas do Mamudiê. E passei a curta noite numa rua deleitosa. Ó meus concidadãos, ide lá, se apeteceis conhecer os deleites ásperos do Oriente. Os bicos de gás, sem globo, assobiam largamente, torcidos ao vento. As casas baixas de pau são apenas fechadas por uma cortina branca, atravessada de claridade. Tudo cheira a sândalo e alho, e mulheres sentadas sobre esteiras, em camisa, com flores nas tranças, murmuram suavemente: "Emocio, milord." Recolhi tarde, exausto. Ao passar na rua das Duas Irmãs, avistei sobre a porta de uma loja cerrada a mão de pau, pintada de roxo, que empolgara o meu coração. Atirei-lhe uma bengalada. Este foi o último feito das minhas longas jornadas. De manhã, o fiel e douto Topsius veio, de galochas, acompanhar-me ao barracão da alfândega. Enlacei-o longamente nos braços trêmulos. "Adeus, companheiro, adeus. Escreva. Campo de Santana, 47." Ele murmurou estreitado comigo: "Aqueles 30.000 réis lá mandarei." Apertei-o generosamente para abafar essa explicação de pecúnia. Depois, já com a bota na proa do bote que me ia levar ao Cid Campeador: "Então, posso dizer à titi que a coroazinha de espinhos é a mesma?" Ele ergueu as mãos solene como um pontífice do saber. "Pode dizer-lhe em meu nome que foi a mesmíssima, espinho por espinho." Baixou o bico de cegonha ornado de óculos e beijamo-nos na face como dois irmãos. Os negros remaram. Eu levava, pousado sobre os joelhos, o caixote da suprema relíquia. Mas quando o meu bote à vela fendia a água azul, passou rente de outro bote lento, levado a remos para o lado do palácio que dormia entre palmeiras. E num relance vi o hábito negro, o capuz descido. Um largo, sequioso olhar, pela vez derradeira, procurou as minhas barbas. De pé ainda gritei: "Ó filhinha! Ó Magana!" Mas já o vento me levara. Ela, no seu bote, sumia a face contrita. E sobre o delicado peito que ousara arfar, de certo a cruz pesou mais forte, ciumenta e de ferro. Fiquei mono. Quem sabe? Era aquele talvez em toda a vasta terra o único coração em que o meu poderia repousar como num asilo seguro? Mas quê? Ela era só monja, eu só sobrinho. Ela ia para o seu Deus, eu ia para minha tia. E quando nestas águas os nossos peitos se cruzavam e, sentindo a sua concordância, batiam mudamente um para o outro, o meu barco corria com vela alegre para o ocidente, e o barco que a levava, lento e negro, ia a remos para o oriente. Desencontro contínuo das almas congêneres, neste mundo de eterno esforço e de eterna imperfeição. Fim do capítulo 4. Seção 22 de A Relíquia, de Eça de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia, de Eça de Queiroz. Capítulo 5, parte 1. 2 semanas depois, rolando na tipóia do pingalho pelo campo de Santana, com a portinhola entreaberta e a bota estendida para o estribo, avistei entre as árvores sem folhas o portão negro da casa da titi.
E dentro desse duro calhambeque eu resplandecia mais que um gordo césar coroado de folhagens de ouro sobre o seu vasto carro voltando de domar povos e deuses. Era de certo em mim o deleite de rever sob aquele céu de janeiro tão azul e tão fino a minha Lisboa com as suas quietas ruas cor de caliça suja e aqui e além as tabuinhas verdes descidas nas janelas como pálpebras pesadas de langor e de sono. Mas era sobretudo a certeza da gloriosa mudança que se fizera na minha fortuna doméstica e na minha influência social. Até aí, que fora eu em casa da senhora dona Patrocínio, o menino Teodorico, que apesar da sua carta de doutor e das suas barbas de raposão, não podia mandar selar a égua para ir espontar o cabelo à baixa sem implorar licença à titi. E agora o nosso doutor Teodorico, que ganhara no contato santo com os lugares do evangelho uma autoridade quase pontifical. Que fora eu até aí no chiado entre os meus concidadãos? O raposito, que tinha um cavalo. E agora? O grande raposo, que peregrinara poeticamente na terra santa como Chateaubriand e que pelas remotas estalagens em que pousara, pelas roliças circassianas que beijocara, podia parolar com superioridade na sociedade de geografia ou em casa da benta bexigosa. O pingalho estacou as pilecas. Saltei com o caixote da relíquia estreitado ao coração. E ao fundo do pátio triste, lajeado de pedrinha, vi a senhora dona Patrocínio das Neves, vestida de sedas negras, toucada de rendas negras, arreganhando no carão lívido sob os óculos defumados as dentuças risonhas para mim. Ó titi! Ó menino! Larguei o caixote santo, caí no seu peito seco, e o cheirinho que vinha dela, a rapé, a capela e a formiga, era como a alma esparsa das cousas domésticas que me envolvia, para me fazer reentrar na piedosa rotina do lar. Ai filho, que queimadinho que vens! Titi, trago-lhe muitas saudades do senhor. Dá-ma todas, dá-ma todas! E retendo-me, cingido à dura tábua do seu peito, roçou os beiços frios pelas minhas barbas, tão respeitosamente como se fossem as barbas de pau da imagem de São Teodorico. Ao lado, a Vicência limpava o olho com a ponta do avental novo. O pingalho descarregara a minha mala de couro. Então, erguendo o precioso caixote de pinho de Flandres, benzido, murmurei com uma modéstia cheia de unção: aqui está ela, titi, aqui está ela. Aqui a tem, aí lha dou, a sua divina relíquia que pertenceu ao senhor. As emaciadas, lívidas mãos da hedionda senhora tremeram ao tocar aquelas tábuas que continham o princípio miraculoso da sua saúde e o amparo das suas aflições. Muda, tesa, estreitando sofregamente o caixote, galgou os degraus de pedra, atravessou a sala de nossa senhora das sete dores, enfiou para o oratório. Eu atrás, magnífico, de capacete, ia rosnando ora vivam, a cozinheira, a desdentada Eusébia, que se curvavam no corredor como a passagem do Santíssimo. Depois, no oratório, diante do altar juncado de camélias brancas, fui perfeito. Não ajoelhei, não me persignei. De longe, com 2 dedos, fiz ao Jesus de ouro, pregado na sua cruz, um aceno familiar, e atirei-lhe um olhar muito risonho e muito fino, como um velho amigo com quem se tem velhos segredos. A titi surpreendeu esta intimidade com o senhor, e quando se rojou sobre o tapete, deixando-me a almofada de veludo verde, foi tanto para o seu salvador como para o seu sobrinho, que levantou as mãos adorabundas. Findos os padre nossos de graças pelo meu regresso, ela, ainda prostrada, lembrou com humildade: filho, seria bom que eu soubesse que relíquia é, para as velas, por respeito. Acudi sacudindo os joelhos: logo se verá. À noite é que se desencaixotam as relíquias. Foi o que me recomendou o patriarca de Jerusalém. Em todo caso, acenda a titi mais 4 luzes, que até a madeirinha é santa. Acendeu-as, submissa. Colocou com beato cuidado o caixote sobre o altar.
depois-lhe um beijo chilreado e longo. Estendeu-lhe por cima uma esplêndida toalha de rendas. Eu, então, episcopalmente, tracei sobre a toalha com 2 dedos uma bênção em cruz. Ela esperava, com os óculos negros postos em mim, embaciados de ternura. E agora, filho? Agora? Agora o jantarinho, titi, que tenho a tripa a tinir. A senhora dona Patrocínio, logo apanhando as saias, correu a apressar a Vicência. Eu fui desafivelar a maleta para o meu quarto, que a titi esteirara de novo. As cortinas de caça tufavam, tesas de goma. Um ramo de violetas perfumava a cômoda. Longas horas nos detivemos à mesa, onde a travessa de arroz doce ostentava as minhas iniciais, debaixo de um coração e de uma cruz, desenhadas a canela pela titi. E inesgotavelmente narrei a minha santa jornada. Disse os devotos dias do Egito, passados a beijar uma por uma as pegadas que lá deixara a Santa Família na sua fuga. Disse o desembarque em Jafa, com meu amigo Topsius, um sábio alemão, doutor em teologia, e a deliciosa missa que lá saboreáramos. Disse as colinas de Judá, cobertas de presépes, onde eu, com a minha égua pela rédea, ia ajoelhar, transmitindo às imagens e às custódias os recados da tia Patrocínio. Disse Jerusalém, pedra a pedra. E a titi, sem comer, apertando as mãos, suspirava com um devotíssimo pasmo. Ai, que santo ouvir estas coisas! Jesus, até dá uns gostinhos por dentro. Eu sorria, humilde. E cada vez que a considerava de soslaio, ela me parecia outra Patrocínio das Neves. Os seus fundos óculos negros, que outrora reluziam tão asperamente, conservavam um contínuo embaciamento de ternura úmida. Na voz, que perdera a rispidez silvante, errava, amolecendo-a, um suspiro acariciador e fanhoso. Emagrecera, mas nos seus secos ossos parecia correr enfim um calor de medula humana. Eu pensava, ainda a hei de pôr como um veludo. E, sem moderação, prodigalizava as provas da minha intimidade com o céu. Dizia, uma tarde, no Monte das Oliveiras, estando a rezar, passou de repente um anjo. Dizia, tirei-me dos meus cuidados, fui ao túmulo de Nosso Senhor, abri a tampa, gritei para dentro. Ela pendia a cabeça, esmagada ante esses privilégios prodigiosos, só comparáveis aos de Santo Antão ou de São Brás. Depois enumerava as minhas tremendas rezas, os meus terríficos jejuns. Em Nazaré, ao pé da fonte onde Nossa Senhora enchia o cântaro, rezara 1000 ave-marias, de joelhos à chuva. No deserto, onde vivera São João, sustentara-me como ele, de gafanhotos. E a titi, com baba no queixo. Ai, que ternura os gafanhotinhos! E que gosto para o nosso rico São João! Como ele havia de ficar! E olha, filho, não te fizeram mal? Se até engordei, titi. Nada, era o que eu dizia ao meu amigo alemão. Já que a gente veio a uma pechincha destas, é aproveitar e salvar a nossa alminha. Ela virava-se para Vicência, que sorria, pasmada, no seu pouso tradicional entre as 2 janelas, sob o retrato de Pio IX e o velho óculo do comendador G. Godinho. Ai, Vicência, que ele vem cheinho de virtude. Ai, que vem mesmo atochadinho dela. Parece-me que nosso Senhor Jesus Cristo não ficou descontente comigo, murmurava eu, estendendo a colher para o doce de marmelo. E todos os meus movimentos, até o lamber da cauda, os contemplava a odiosa senhora, venerandamente, como preciosas ações de santidade. Depois, com um suspiro: e outra coisa, filho, trazes de lá algumas orações, das boas, das que te ensinassem por lá os patriarcas, os fradezinhos? Trago-as de chupeta, titi. E numerosas, copiadas das carteiras dos santos, eficazes para todos os achaques. Tinhas para as tosses, para quando os gavetões das cômodas emperram, para vésperas de loteria. E terás alguma para cãibras, que às vezes de noite, filho. Trago uma que não falha em cãibras. Deu-ma um monge meu amigo, a quem costuma parecer o menino Jesus, disse e acendi um cigarro. Nunca eu ousara fumar diante da titi. Ela detestara sempre o tabaco, mais que nenhuma outra emanação do pecado. Mas agora arrastou gulosamente a sua cadeira para mim, como para um milagroso cofre, repleto dessas rezas que dominam a hostilidade das coisas, vencem toda a enfermidade, eternizam as velhas sobre a terra.
Hás de madar, filho. É uma caridade que fazes. Ó, titi, ora essa. Todas. E diga lá, como vai a titi dos seus padecimentos? Ela deu um ai de infinito desalento. Ia mal, ia mal. Cada dia se sentia mais fraca, como se fosse a desfazer. Enfim, já não morria, sem aquele gostinho de me ter mandado a Jerusalém visitar o Senhor, e esperava que ele lhe levasse em conta, e as despesas que fizera, e o que lhe custara a separação. Mas ia mal, ia mal. Eu desviara a face, a esconder o vivo e escandaloso lampejo de júbilo que a iluminara. Depois animei-a com generosidade. Que podia a titi recear? Não tinha ela agora para se apegar, vencer as leis da decomposição natural, aquela relíquia de nosso Senhor? E outra coisa, titi, os amiguinhos, como vão? Ela anunciou-me a desconsoladora nova. O melhor e mais grato, o delicioso Casimiro, recolhera à cama no domingo, com as perninhas inchadas. Os doutores afirmavam que era uma anasarca. Ela desconfiava de uma praga que lhe rogara um galego. Seja como for, o santinho lá está. Tem-me feito uma falta, uma falta. Ai, filho, nem tu imaginas. O que me tem valido é o sobrinho, o padre Negrão. O Negrão? Murmurei estranho ao nome. Ah, eu não conhecia. Padre Negrão vivia ao pé de Torres. Nunca vinha a Lisboa que lhe fazia nojo com tanta relaxação. Só por ela, e para ajudar nos seus negócios, é que o santinho condescendera em deixar a sua aldeia. E tão delicado, tão serviçal. Ai, era uma perfeição. Tem-me feito uma virtude que nem calculas, filho. Só o que ele tem rezado por ti, para que Deus te protegesse nessas terras de turcos. E a companhia que me faz, que todos os dias o tenho cá a jantar. Hoje não quis ele vir. Até me disse uma coisa muito linda. Não quero, minha senhora, atalhar expansões. Que lá isso, falar bem, e assim coisas que tocam. Ai, não há outro. Nem imaginas, até regala. É de apetite. Sacudi o cigarro secado. Por que vinha aquele padre de Torres, contra os costumes domésticos, comer todos os dias o cozido da titi? Resmunguei com autoridade. Lá em Jerusalém, os padres e os patriarcas só vêm jantar aos domingos. Faz mais virtude. Escurecera. A Vicência acendeu o gás no corredor. E como breve chegariam os diletos amigos, avisados pela titi para saudar o peregrino, recolhi ao meu quarto a enfiar a sobrecasaca preta. Aí, considerando ao espelho a face requeimada, sorri gloriosamente e pensei: ah, Teodorico, venceste. Sim, vencera. Como a titi me tinha acolhido, com que veneração, com que devoção. E ia mal, ia mal. Bem depressa eu sentiria, com o coração sufocado de gozo, as marteladas sobre o seu caixão. E nada podia desalojar-me do testamento da senhora dona Patrocínio. Eu tornara-me para ela São Teodorico. A hedionda velha estava enfim convencida que deixar-me o seu ouro era como doá-lo a Jesus e aos apóstolos e a toda a Santa Madre Igreja. Mas a porta rangeu. A titi entrou, com seu antigo xale de tonquim pelos ombros. E caso estranho, pareceu-me ser a dona Patrocínio das Neves de outro tempo. Hirta, agreste, esverdeada, odiando o amor como coisa suja e sacudindo de si para sempre os homens que se tinham metido com saias. Com efeito, os seus óculos, outra vez secos, reluziam, cravavam-se desconfiadamente na minha mala. Justos céus! Era a antiga dona Patrocínio. Lá vinham as suas lívidas, aduncas mãos cruzadas sobre o xale, arrepanhando-lhe as franjas, sôfregas de esquadrinhar a minha roupa branca. Lá se cavava aos cantos dos seus lábios sumidos um rígido sulco de azedume. Tremi, mas visitou-me logo uma inspiração do Senhor. Diante da mala abri os braços com candura. Pois é verdade, aqui tem a titi a maleta que ela andou por Jerusalém. Aqui está, bem aberta, para todo mundo ver que é a mala de um homem de religião. Que é o que dizia o meu amigo alemão, pessoa que sabia tudo. Lá isso, raposo, meu santinho, quando numa viagem se pecou e se fizeram relaxações e se andou atrás de saias, trazem-se sempre provas na mala. Por mais que se escondam, que se deitem fora, sempre lá esquece coisa que cheire a pecado. Assim mo disse muitas vezes, até uma ocasião diante de um patriarca, e o patriarca aprovou. Por isso eu cá,
É malinha aberta, sem receio. Pode-se esquadrinhar, pode-se cheirar. A que cheira é a religião. Olhe, titi, olhe. Aqui estão as ceroulinhas e as piuguinhas. Isso não pode deixar de ser porque é pecado andar nu. Mas o resto, tudo santo. O meu rosário, o livrinho de missa, os bentinhos, tudo do melhor, tudo do Santo Sepulcro. Tens ali uns embrulhos? Rosnou a asquerosa senhora, estendendo um grande dedo descarnado. Abri-os logo, com alacridade. Eram 2 frascos lacrados de água do Jordão, e muito sério, muito digno, fiquei diante da senhora dona Patrocínio com uma garrafinha do líquido divino na palma de cada mão. Então ela, com os óculos de novo embaciados, beijou penitentemente os frascos. Uma pouca da baba do beijo escorreu nas minhas unhas. Depois à porta, suspirando, já rendida: olha, filho, até estou a tremer. E é destes gostinhos todos. Saiu. Eu fiquei coçando o queixo. Sim, ainda havia uma circunstância que me escorraçaria do testamento da titi. Seria aparecer diante dela, material e tangível, uma evidência das minhas relaxações. Mas como surgiria ela jamais neste lógico universo? Todas as passadas fragilidades da minha carne eram como os fumos esparsos de uma fogueira apagada que nenhum esforço pode novamente condensar. E o meu derradeiro pecado, saboreado tão longe, no velho Egito, como chegaria jamais à notícia da titi? Nenhuma combinação humana lograria trazer ao campo de Santana as 2 únicas testemunhas dele, uma luveira, ocupada agora a encostar as papoilas do seu chapéu aos granitos de Ramsés em Tebas, e um doutor encafuado numa rua escolástica, à sombra de uma vetusta universidade da Alemanha, escarafunchando o cisco histórico dos Herodes. E a não ser essa flor de deboche e essa coluna de ciência, ninguém mais na terra conhecia os meus culpados delírios na cidade amorosa dos Lágidas. Demais, o terrível documento da minha junção com a sórdida Mary, a camisa de dormir aromatizada de violeta, lá cobria agora em Sião uma lânguida cinta de circassiana, ou os seios cor de bronze de uma núbia de coscoro. A comprometedora oferta ao meu portuguesinho valente fora despregada, queimada no braseiro, já as rendas se iriam esgarçando no serviço forte do amor. E rota, suja, gasta, ela bem depressa seria arremessada ao lixo secular de Jerusalém. Sim, nada se poderia interpor entre a minha justa sofreguidão e a bolsa verde da titi. Nada, a não ser a carne mesma da velha, a sua carcaça rangente, habitada por uma teimosa chama vital que se não quisesse extinguir. Oh, fado horrível! Se a titi, obstinada, renitente, vivesse ainda quando abrissem os cravos do outro ano! E então não me contive. Atirei a alma para as alturas, gritei desesperadamente em toda a ânsia do meu desejo: ó Santa Virgem Maria, faze que ela arrebente depressa! Nesse momento soou a grossa sineta do pátio. E foi-me grato reconhecer, depois da longa separação, as 2 badaladas curtas e tímidas do nosso modesto Justino. Mais grato ainda sentir, logo após, o repique majestoso do doutor Margaride. Imediatamente a titi escancarou a porta do meu quarto numa penosa atarantação: teodorico filho, ouve, tem-me estado a lembrar. Parece-me que para destapar a relíquia é melhor esperar até que se vão logo embora o Justino e o Margaride. Ai, eu sou muito amiga deles, são pessoas de muita virtude, mas acho que para uma cerimônia destas é melhor que estejam só pessoas da igreja. Ela, pela sua devoção, considerava-se pessoa da igreja. Eu, pela minha jornada, era quase pessoa do céu. Não, titi, o patriarca de Jerusalém recomendou-me que fosse diante de todos os amigos da casa, na capela, com velas. É mais eficaz. E olha, diga a Vicência que me venha buscar as botas para limpar. Ah, eu lhes dou, são estas. Estão sujinhas, estão. Já cá te vem, filho, já cá te vem. E a senhora dona Patrocínio das Neves agarrou as botas. E a senhora dona Patrocínio das Neves levou as botas. Ah, estava mudada, estava bem mudada. E ao espelho, cravando no cetim da gravata uma cruz de coral de malta, eu pensava que desde esse dia ia reinar ali, no campo de Santana, de cima da minha santidade,
e que, para apressar a obra lenta da morte, talvez viesse a espancar aquela velha. Foi-me doce, ao penetrar na sala, encontrar os diletos amigos, com casacos sérios, de pé, alargando para mim os braços extremosos. A titi pousava no sofá, tesa, desvanecida, com cetins de festa e com jóias. E ao lado, um padre muito magro vergava a espinha com os dedos enclavinhados no peito, mostrando numa face chupada dentes afiados e famintos. Era o negrão. Dei-lhe 2 dedos secamente. Estimo vê-lo por cá. Grandíssima honra para este seu servo, ciciou ele, puxando os meus dedos para o coração. E, mais vergado o dorso servil, correu a erguer o abajur do candeeiro, para que a luz me banhasse e se pudesse ver na madureza do meu semblante a eficácia da minha peregrinação. Padre Pinheiro decidiu com um sorriso de doente. Mais magro. Justino hesitou, fez estalar os dedos. Mais queimado. E o Margaride, carinhosamente, mais homem. O onduloso padre negrão revirou-se, arqueado para a titi, como para um sacramento entre os seus molhos de luzes. E com todo de inspirar respeito, inteiramente digno de ser o sobrinho da virtuosíssima dona Patrocínio. No entanto, em torno, tumultuavam as curiosidades amigas. E a saudinha? Então, Jerusalém? Que tal as comidas? Mas a titi bateu com o leque no joelho, num receio que tão familiar alvoroço importunasse São Teodorico. O negrão acudiu com um zelo melífluo. Método, meus senhores, método. Assim todos a uma não se goza. É melhor deixarmos falar o nosso interessante Teodorico. Detestei aquele nosso. Odiei aquele padre. Por que corria tanto mel no seu falar? Por que se privilegiava ele no sofá, roçando a sórdida joalheira da calça pelos castos cetins da titi? Mas o doutor Margaride, abrindo a caixa de rapé, concordou que o método seria mais profícuo. Aqui nos sentamos todos, fazemos roda, e o nosso Teodorico conta por ordem todas as maravilhas que viu. O esgalgado negrão, com uma escandalosa privança, correu dentro a colher um copo de água e açúcar para me lubrificar as vias. Estendi o lenço sobre o joelho, tossi, e comecei a esboçar a soberba jornada. Disse o luxo do Málaga, Gibraltar e o seu morro encarapuçado de nuvens, a abundância das mesas redondas com pudins e águas gasosas. Tudo à grande, à francesa, suspirou o padre Pinheiro, com um brilho de gula no olho amortecido. Mas, naturalmente, tudo muito indigesto. Eu lhe digo, padre Pinheiro, sim, tudo à grande, tudo à francesa, mas coisas saudáveis, que não esquentavam os intestinos. Belo rosbife, belo carneiro. Que não valiam de certo o seu franguinho de cabidela, excelentíssima senhora, atalhou untuosamente o negrão junto do ombro agudo da titi. Execrei aquele padre. E remexendo a água com açúcar, decidi em meu espírito que, mal eu começasse a governar ferreamente o campo de Santana, não mais a cabidela da minha família escorregaria na goela aduladora daquele servo de Deus. No entanto, o bom Justino, repuxando o colarinho, sorria para mim embevecido. E como passava eu as noites em Alexandria? Havia uma assembleia onde espairecesse? Conhecia eu alguma família considerada com quem tomasse uma chávena de chá? Eu lhe digo, Justino, conhecia. Mas, a falar a verdade, tinha repugnância em frequentar casas de turcos. Sempre há gente que não acredita senão em mafomar. Olhe, sabe o que fazia à noite? Depois de jantar, ia a uma igrejinha cá da nossa bela religião, sem estrangeirices, onde havia sempre um santíssimo de apetite. Fazia as minhas devoções. Depois ia me encontrar com o alemão, meu amigo, o Lente, numa grande praça, que dizem lá os de Alexandria que é muito melhor que o Rocio. Maior e mais abrutada talvez seja, mas não é esta lindeza do nosso Rocio. O ladrilhinho, as árvores, a estátua, o teatro, enfim. Para meu gosto e para um regalinho de verão, prefiro o Rocio. E lá o disse aos turcos. E fica-lhe bem ter levantado assim as coisas portuguesas, observou o doutor Margaride, contente, rufando na tabaqueira. Direi mais, é ato de patriota. Nem doutra maneira procediam os Gamas e os Albuquerques. Pois é verdade. Ia me encontrar com um alemão. Então, para esparecer um bocado, porque enfim uma distração sempre é necessária quando se anda a viajar, íamos tomar um café, que lá isso sim, lá café fazem nos turcos que é uma perfeição. Bom cafezinho, hein? Acudiu o padre Pinheiro, chegando a cadeira para mim com interesse sôfrego. E forte, forte? Bom aroma? Sim, padre Pinheiro, de consolar.
pois tomávamos o nosso cafezinho, depois vínhamos para o hotel, e aí no quarto, com os santos evangelhos, punhamo-nos a estudar todos aqueles divinos lugares na Judéia onde tínhamos de ir rezar. E como o alemão era lente e sabia tudo, eu era instruir-me, instruir-me. Até ele às vezes dizia: você, raposo, com estas noitadas, vai daqui um chavão. E lá isso, que é de coisas santas e de Cristo, sei tudo. Pois, senhores, assim passávamos, à luz do candeeiro, até às 10, 11 horas. Depois, chazinho, terço e cama. Sim, senhor, noites muito bem gozadas, noites muito frutuosas, declarou, sorrindo para a titi, o estimável doutor Margaride. Ah, isso fez-lhe muita virtude, suspirava a horrenda senhora. Foi como se subisse um bocadinho ao céu. Até o que ele diz cheira bem, cheira a santo. Modestissimamente baixei a pálpebra lenta. Mas Negrão, com sinuosa perfídia, notou que mais proveitoso seria e de maior unção repassaria as almas escutar coisas de festas, de milagres, de penitências. Estou seguindo o meu itinerário, senhor padre Negrão, repliquei asperamente. Como fez Chateaubriand, como fazem todos os famosos autores, confirmou Margaride aprovando. E foi com os olhos nele, como no mais douto, que eu disse a partida de Alexandria, numa tarde de tormenta. O tocante momento em que uma santa irmã da caridade, que estivera já em Lisboa e que ouvira falar da virtude da titi, me salvara das águas salgadas um embrulho em que eu trazia terra do Egito, da que pisara a Santa Família. A nossa chegada a Jafa, que por um prodígio, apenas eu subira ao tombadilho, de chapéu alto, pensando na titi, se coroara de raios de sol. Magnífico! Exclamou o doutor Margaride. E diga, meu Teodorico, não tinham consigo um sábio guia que lhes fosse apontando as ruínas, lhes fosse comentando? Ora essa, doutor Margaride, tínhamos um grande latinista, o padre Pote? Remolhei o lábio. E disse as emoções da gloriosa noite em que acampáramos junto a Ramlé, com a lua no céu alumiando coisas da religião, beduínos velando de lança ao ombro, e em redor leões a rugir. Que cena! Bradou o doutor Margaride, erguendo-se arrebatadamente. Que enorme cena! Não estar eu lá! Parece uma dessas coisas grandiosas da Bíblia, do Eurico. É de inspirar. Eu, por mim, se tal visse, não me continha. Não me continha, fazia uma ode sublime. O Negrão puxou a aba do casaco ao facundo magistrado. É melhor deixar falar o nosso Teodorico para podermos todos saborear. Margaride, abespinhado, franziu as sobrancelhas temerosas e mais negras que o ébano. Ninguém nesta sala melhor que eu, senhor padre Negrão. Saboreia o grandioso. E a titi insaciável, batendo com o leque. Está bem, está bem. Conta, filho, não te fartes. Olha, conta sim uma coisa que te acontecesse com nosso Senhor, que nos faça ternura. Todos emudeceram, reverentes. Eu então disse a marcha para Jerusalém, com 2 estrelas na frente a guiar-nos, como acontece sempre aos peregrinos mais finos e de boa família. As lágrimas que derramara ao avistar, numa manhã de chuva, as muralhas de Jerusalém. E na minha visita ao Santo Sepulcro, de casaca, com padre Pote, as palavras que balbuciara diante do túmulo, por entre soluços e no meio de acólitos. Ó meu Jesus, ó meu Senhor, aqui estou, aqui venho da parte da titi. E a medonha senhora, sufocada. Que ternura que faz, diante do túmulozinho. Então passei o lenço pela face excitada e disse, nessa noite, recolhi ao hotel para rezar. E agora, meus senhores, há aqui um pontozinho desagradável. E contritamente confessei que, forçado pela religião, pelo nome honrado de Raposo e pela dignidade de Portugal, tivera um conflito no hotel com um grande inglês de barbas. Bulha! Acudiu com perversidade o vil Negrão, ansioso por empanar o brilho de santidade com que eu deslumbrava a titi. Uma bulha? Na cidade de Jesus Cristo? Ora essa, que desacato! Com os dentes cerrados encarei o torpíssimo padre. Sim, senhor, um chinfrim. Mas fique vossa senhoria sabendo que o senhor patriarca de Jerusalém me deu toda a razão. Até me bateu no ombro e me disse, pois, Teodorico, parabéns, você portou-se como um pimpão. Que tem agora vossa senhoria piar? Negrão curvou a cabeça, onde a coroa punha uma lividez azulada de lua em tempo de peste. Se sua eminência aprovou? Sim, senhor. E aqui tem a titi porque foi a bulha. No quarto ao lado do meu havia uma inglesa, uma herege, que mal me punha a rezar, aí começava ela a tocar piano e a cantar fados e tolices e coisas imorais do barba azul dos teatros. Ora, imagine a titi,
Estar uma pessoa a dizer com todo o fervor e de joelhos: ó Santa Maria do Patrocínio, faze que a minha boa titi tenha muitos anos de vida, e vir lá de trás do tabique uma voz descomungada ganir: sou barba azul, olê, ser viúva é meu filé, é de encavacar. De modo que uma noite, desesperado, não me tenho em mim. Saio do corredor, atiro-lhe um murro à porta e grito-lhe para dentro: faz favor de estar calada, que está aqui um cristão que quer rezar. E com todo o direito, afirmou o doutor Margaride. Você tinha por si a lei? Assim me disse o patriarca. Pois, senhores, como ia contando, grito isto para dentro à mulher. Ia recolher muito sério ao meu quarto, quando me sai de lá o pai, um grande barbaças, de bengalório na mão. Eu fui muito prudente, cruzei os braços e, com bons modos, disse-lhe que não queria ali escândalos ao pé do túmulo de Nosso Senhor, e o que desejava era rezar em sossego. E vai que me há de ele responder que se estava, enfim, nem eu posso repetir, uma coisa indecente contra o túmulo de Nosso Senhor. E eu, titi, passa-me uma ura pela cabeça, agarro pelo cachaço. E magoaste o filho? Escavaquei o titi. Todos aclamaram a minha ferocidade. Padre Pinheiro citou leis canônicas autorizando a fé a desancar a impiedade. Justino aos pulos celebrou esse John Bull desmantelado à sólida murraça lusitana. E eu, excitado pelos louvores como por clarins de ataque, bradava de pé, medonho: lá impiedades diante de mim não. Arrombo tudo, esborracho tudo. Em coisas de religião sou uma fera. E aproveitei esta santa cólera para brandir, como um aviso, diante do queixo sumido do negrão, o meu punho cabeludo e pavoroso. O macilento e esgrouviado servo de Deus encolheu. Mas nesse instante a Vicência entrava com chá nas pratas ricas de G. Godinho. Então os diletos amigos, com a torrada na mão, romperam em ardentes encômios. Que instrutiva viagem! É como ter um curso. E que belo bocadinho de noite aqui se tem passado! Qual São Carlos! Isto é que é gozar! E como ele conta! Que fervor! Que memória! Lentamente o bom Justino, com a sua chávena fornecida de bolos, acercara-se da janela, como a espreitar o céu estrelado. E dentre as franjas das cortinas, os seus olhinhos luzidios e gulosos chamavam-me confidencialmente. Fui trauteando o bendito. Ambos mergulhamos na sombra dos damascos, e o virtuoso tabelião, roçando o lábio pelas minhas barbas: ó, amiguinho, e de mulheres? Eu confiava no Justino. Segredei para dentro do seu colarinho, de se deixarem lá os miolos, Justininho. As suas pupilas faiscaram como as de um gato em janeiro. A xícara ficou-lhe tremelicando na mão. E eu, pensativo, repenetrando na luz: sim, bonita noite, mas não são aquelas estrelinhas santinhas que nós víamos lá no Jordão. Então Padre Pinheiro, tomando aos goles cautelosos a sua chalada, veio timidamente bater-me no ombro. Lembrara-me eu, nessas santas terras, com tantas distrações, do seu frasquinho d'água do Jordão. Ó, Padre Pinheiro, pois está claro, trago tudo. E o raminho do Monte Olivete para o nosso Justino, e a fotografia para o nosso Margaride, tudo. Corri ao quarto, a buscar essas doces lembrancinhas da Palestina. E ao regressar, sustentando pelas pontas um lenço repleto de devotas preciosidades, estaquei por trás do reposteiro ao sentir dentro o meu nome. Suave gozo. Era o inestimável doutor Margaride, que afiançava a titi com a sua tremenda autoridade. Dona Patrocínio, eu não lhe quis dizer diante dele. Mas isto agora é mais do que ter um sobrinho e um cavalheiro. Isto é ter de casa e por carinho um amigo íntimo do nosso Senhor Jesus Cristo. Tossi, entrei. Mas a senhora Dona Patrocínio ruminava um escrúpulo ciumento. Não lhe parecia delicado para Nosso Senhor, nem para ela, que se repartissem estas relíquias mínimas, antes de lhe ser entregue a ela, como senhora e como tia, na capela, a grande relíquia? Porque saibam os meus amigos, anunciou ela, com seu chatíssimo peito impando de satisfação, que o meu Teodorico trouxe-me uma santa relíquia, com que eu me vou apegar nas minhas aflições e que me vai curar dos meus males. Bravíssimo! Gritou o impetuoso doutor Margaride. Com que, Teodorico? Seguiu-se o meu conselho? Esgravataram-se estes sepulcros? Bravíssimo! É de generoso romeiro. É de sobrinho como já o não há no nosso Portugal, acudiu o padre Pinheiro, junto ao espelho, onde estudava a língua saburrenta. É de filho, proclamava o Justino, alçado na ponta dos botins. Então o negrão, mostrando os dentes famintos, babujou esta coisa vilíssima.
Resta saber, cavalheiros, de que relíquia se trata. Tive sede, ardente sede, do sangue daquele padre. Trespassei-o com 2 olhares mais agudos e faiscantes do que espetos em brasa. Talvez vossa senhoria, se é um verdadeiro sacerdote, se atire de focinho para baixo a rezar quando aparecer aquela maravilha. E voltei-me para a senhora dona Patrocínio, com a impaciência de uma nobre alma ofendida que carece de reparação. É já, titi, vamos ao oratório. Quero que fique tudo aqui assombrado. Foi o que disse o meu amigo alemão. Essa relíquia, ao destapar-se, é de ficar uma família inteira azabumbada. Deslumbrada, a titi ergueu-se de mãos postas. Eu corri a prover-me de um martelo. Quando voltei, o doutor Margaride, grave, calçava as suas luvas pretas. E atrás da senhora dona Patrocínio, cujos cetins faziam no sobrado um ruge-ruge de vestes de prelado, penetramos no corredor, onde o grande bico de gás silvava dentro do seu vidro fosco. Ao fundo a vicência e a cozinheira espreitavam, com os seus rosários na mão. O oratório resplandecia. As velhas salvas de prata, batidas pelas chamas das velas de cera, punham no fundo do altar um brilho branco de glória. Sobre a candidez das rendas lavadas, entre a neve fresca das camélias, as túnicas dos santos, azuis e vermelhas, com seu lustre de seda, pareciam novas, especialmente talhadas nos guarda-roupas do céu para aquela rara noite de festa. Por vezes o raio de uma auréola tremia, despedia um fulgor, como se na madeira das imagens corressem estremecimentos de júbilo. E na sua cruz de pau preto, o Cristo, riquíssimo, maciço, todo de ouro, suando ouro, sangrando ouro, reluzia preciosamente. Tudo com muito gosto, que divina cena, murmurou o doutor Margaride, deliciado na sua paixão de grandioso. Com piedosos cuidados, coloquei o caixote na almofada de veludo. Vergado, rosnei sobre ele uma ave. Depois ergui a toalha que o cobria, e com ela no braço, tendo escarrado solenemente, falei: titi, meus senhores, eu não quis revelar ainda a relíquia que vem aqui no caixotinho, porque assim mo recomendou o senhor patriarca de Jerusalém. Agora é que vou dizer. Mas antes de tudo, parece-me bem a pelo explicar que tudo cá nesta relíquia, papel, nastro, caixotinho, pregos, tudo é santo. Assim, por exemplo, os preguinhos são da arca de Noé. Pode ver, senhor padre Negão, pode apalpar, são os da arca, até ainda enferrujados. É tudo do melhor, tudo a escorrer virtude. Além disso, quero declarar diante de todos que esta relíquia pertence aqui à titi e que lhe a trago para lhe provar que em Jerusalém não pensei senão nela e no que nosso senhor padeceu em lhe arranjar esta pechincha. Comigo te hás de ver sempre, filho, tartamudeou a horrenda senhora enlevada. Beijei-lhe a mão, selando este pacto de que a magistratura e a igreja eram verídicas testemunhas. Depois, retomando o martelo. E agora, para que cada um esteja prevenido e possa fazer as orações que mais lhe calharem, devo dizer o que é a relíquia. Tossi, cerrei os olhos. É a coroa de espinhos. Esmagada, com um rouco gemido, a titi aluiu sobre o caixote, enlaçando-o nos braços trêmulos. Mas o Margaride coçava pensativamente o queixo austero. Justino sumira-se na profundidade dos seus colarinhos. E o ladino negrão escancarava para mim uma bocaça negra de onde saía assombro e indignação. Justos céus, magistrados e sacerdotes evidenciavam uma incredulidade terrível para a minha fortuna. Eu tremia com suores. Quando o padre Pinheiro, muito sério, convicto, se debruçou, apertou a mão da titi a felicitá-la pela posição religiosa a que a elevava a posse daquela relíquia. Então, cedendo à forte autoridade litúrgica de padre Pinheiro, todos, em fila, numa muda congratulação, estreitaram os dedos da babosa senhora. Estava salvo. Rapidamente ajoelhei à beira do caixote, cravei o formão na fenda da tampa, alcei o martelo em triunfo. Teodorico, filho! Berrou a titi, arrepiada, como se eu fosse martelar a carne viva do senhor. Não há receio, titi. Aprendi em Jerusalém a manejar estas coisinhas de Deus. Despregada a tábua fina, alvejou a camada de algodão. Erguia com terna reverência, e ante os olhos estáticos surgiu o sacratíssimo embrulho de papel pardo com seu nastrinho vermelho. Ai, que perfume! Ai, ai, que eu morro! Suspirou a titi a esvair-se de gosto beato, com o branco do olho aparecendo
por sobre o negro dos óculos. Ergui-me rubro de orgulho. É a minha querida titi, só a ela que compete, pela sua muita virtude, desembrulhar o pacotinho. Acordando do seu langor, trêmula e pálida, mas com a gravidade de um pontífice, a titi tomou o embrulho, fez mesura aos santos, colocou-o sobre o altar, devotamente desatou o nó do nastro vermelho. Depois, com o cuidado de quem teme magoar um corpo divino, foi desfazendo uma a uma as dobras do papel pardo. Uma brancura de linho apareceu. A titi segurou-a nas pontas dos dedos, repuxou-a bruscamente e sobre a ara, por entre os santos, em cima das camélias, aos pés da cruz, espalhou-se com laços e rendas a camisa de dormir da Mary. A camisa de dormir da Mary? Em todo o seu luxo, todo o seu impudor, enxovalhada pelos meus abraços, com cada prega fedendo a pecado. A camisa de dormir da Mary, e pregado nela por um alfinete bem evidente ao clarão das velas, o cartão com a oferta em letra encorpada ao meu Teodorico, meu portuguesinho possante, em lembrança do muito que gozamos, assinado M. M. A camisa de dormir da Mary. Mal sei o que ocorreu no florido oratório. Achei-me à porta, enrodilhado na cortina verde, com as pernas a vergar, num desmaio. Estalando, como achas atiradas a uma fogueira, eu sentia as acusações do negrão bradadas contra mim junto à touca da titi. Deboche, escárnio, camisa de prostituta, achincalho à senhora dona Patrocínio, profanação do oratório. Distingui a sua bota, arrojando furiosamente para o corredor o trapo branco. Um a um, entrevi os amigos perpassarem, como longas sombras levadas por um vento de terror. As luzes das velas arquejavam aflitas e, ensopado em suor, entre as pregas da cortina, percebi a titi caminhando para mim, lenta, lívida, hirta, medonha. Estacou. Os seus frios e ferozes óculos trespassaram-me. E, através dos dentes cerrados, cuspiu esta palavra: porcalhão! E saiu. Rolei para o quarto. Tombei no leito, esbarrondado. Um rumor de escândalo acordara o casarão severo. E a Vicência surgiu diante de mim, enfiada, com seu avental branco na mão. Menino, menino, a senhora manda dizer que saia imediatamente para o meio da rua, que o não quer nem mais um instante em casa, e diz que pode levar a sua roupa branca e todas as suas porcarias. Despedido! Ergui a face mole da travesseira de rendas, e a Vicência atontada torcendo o avental. Ai, menino, se não sai já para a rua, a senhora diz que manda chamar um polícia. Escorraçado. Atirei os pés incertos para o soalho, mergulhei na algibeira uma escova de dentes, topando nos móveis. Procurei as chinelas, que embrulhei num número da Nação. Sem reparo, agarrei dentre as malas um caixote com bandas de ferro, e em ponta de botins desci a escada da titi, encolhido e rasteiro, como um cão tinhoso vexado da sua tinha. Mal transpus o pátio, a Vicência, cumprindo as ordens sanhudas da titi, bateu-me nas costas com o portão chapeado de ferro, desprezivelmente e para sempre. Estava só, na rua, na vida. À luz dos frios astros, contei na palma o meu dinheiro. Tinha 2 libras, 18 tostões, um duro espanhol e cobres. E então descobri que a caixa apanhada tontamente entre as malas era das relíquias menores. Complicado sarcasmo do destino. Para cobrir meu corpo desabrigado, nada mais tinha que tabuinhas aplainadas por São José e cacos de barro do cântaro da Virgem. Meti no bolso o embrulho das chinelas e, sem voltar os olhos turvos à casa de minha tia, marchei a pé, com o caixote às costas, na noite cheia de silêncio e de estrelas, para a baixa, para o hotel da Pomba d'Ouro. Fim da seção 22. Seção 23 de A Relíquia, de Eça de Queiroz.
Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia de Eça de Queiroz. Capítulo 5, parte 2. Ao outro dia, descorado e misérrimo à mesa da pomba, remexia uma sombria sopa de grão e nabo, quando um cavalheiro, de colete de veludo negro, veio ocupar o talher fronteiro, junto de uma garrafa d'água de vidago, de uma caixa de pílulas e de um número da Nação. Na sua testa, imensa e arqueada como um frontão de capela, torciam-se duas veias grossas, e sob as ventas largas, enegrecidas de rapé, o bigode era um tufo curto de pelos grisalhos, duros como cerdas de escova. O galego, ao servir-lhe o nabo e grão, rosnou com estima: ora seja bem aparecidinho o senhor Lino. Ao cozido, este cavalheiro, abandonando a nação onde percorrera miudamente os anúncios, pousou em mim os olhos amarelentos de biles e baços e observou que estávamos gozando desde os reis um tempinho de apetite. De rosas, murmurei com reserva. O senhor Lino entalou mais o guardanapo para dentro do colarinho laço. E vossa senhoria, se não é curiosidade, vem das províncias do norte? Passei vagarosamente a mão pelos cabelos. Não, senhor, venho de Jerusalém. De assombrado, o senhor Lino perdeu a garfada de arroz. E depois de ter ruminado mudamente a sua emoção, confessou que lhe interessavam muito todos esses lugares santos, porque tinha religião, graças a Deus, e tinha um emprego, graças também a Deus, na Câmara Patriarcal. Ah, na Câmara Patriarcal, acudi eu. Sim, muito respeitável. Eu conheci muito um patriarca, conheci muito o senhor patriarca de Jerusalém. Cavalheiro muito santo, muito catita. Até nos ficamos tratando de tu. O senhor Lino ofereceu-me da sua água de vidago e conversamos das terras da Escritura. Que tal Jerusalém? Como lojas? Como lojas? Lojas de modas? Não, não, atalhou o senhor Lino. Quero dizer lojas de santidade, de reliquiárias, de coisinhas divinas. Sim, menos mal. Há o Damiani, na Vila Dolorosa, que tem tudo, até ossos de mártires. Mas o melhor é cada um esquadrinhar, escavar. Eu, nessas coisas, trouxe maravilhas. Uma chama de singular cobiça avivou as pupilas amareladas do senhor Lino, da Câmara Patriarcal. E, de repente, com uma decisão de inspirado: Andrezinho, a pinguinha de Porto. Hoje é brodio. Quando o galego pousou a garrafa, com a sua data traçada à mão num velho rótulo de papel almaço, o senhor Lino ofertou-me um cálice cheio. A sua? Com a ajuda do senhor, a sua. Por cortesia, rilhado o queijo, convidei aquele homem, que graças a Deus tinha religião, a entrar no meu quarto e admirar as fotografias de Jerusalém. Ele aceitou com alvoroço, mas apenas transpôs a porta, correu sem etiqueta e gulosamente ao meu leito, onde jaziam espalhadas algumas das relíquias que eu desencaixotara essa manhã. O cavalheiro aprecia? Indaguei, desenrolando uma vista do Monte Olivete e pensando em lhe ofertar um rosário. Ele revirava em silêncio, nas mãos gordas e de unhas roídas, um frasco d'água do Jordão. Cheirou-o, pesou-o, chocalhou-o. Depois, muito sério, com as veias entumecidas na vastíssima fronte: tem atestado? Estendi-lhe a certidão do frade franciscano, garantindo como autêntica e sem mistura a água do rio batismal. Ele saboreou o venerando papel. E, entusiasmado: dou 15 tostões pelo frasquinho. Foi, no meu intelecto de bacharel, como se uma janela se abrisse e por ela entrasse o sol. Vi inesperadamente, ao seu clarão forte, a natureza real dessas medalhas, bentinhos, águas, lascas, pedrinhas, palhas, que eu considerara até então um lixo eclesiástico, esquecido pela vassoura da filosofia. As relíquias eram valores, tinham a qualidade onipotente de valores. Dava-se um caco de barro e recebia-se uma rodela de ouro. E, iluminado, comecei insensivelmente a sorrir, com as mãos encostadas à mesa como a um balcão de armazém. 15 tostões por água pura do Jordão? Boa! Em pouca conta tem vossa senhoria o nosso São João Batista. 15 tostões chega a ser impiedade. Vossa senhoria imagina que a água do Jordão é como a água do arsenal? Ora essa! 3.000 réis recusei eu a um padre de Santa Justa esta manhã, aí ao pé dessa cama. Ele fez saltar o frasco na palma gorda, considerou,
Calculou. Dou 4.000 réis. Vá lá, por sermos companheiros na pomba. E quando o senhor Lino saiu do meu quarto, com o frasco do Jordão embrulhado na nação, eu, Teodorico Raposo, achava-me fatalmente, providencialmente estabelecido vendilhão de relíquias. Delas comi, delas fumei, delas amei, durante 2 meses, quieto e aprazido na pomba de ouro. Quase sempre o senhor Lino surgia de manhã no meu quarto, de chinelos, escolhia um caco do cântaro da virgem ou uma palhinha do presépio, empacotava na nação, largava a pecúnia e abalava assobiando o de profundis. E evidentemente o digno homem revendia as minhas preciosidades com gordo proveito, porque bem depressa sobre o seu colete de veludo preto rebrilhou uma corrente de ouro. No entanto, muito hábil e fino, eu não tentara, nem com súplicas, nem com explicações, nem com patrocínios, amansar as beatas iras da titi e repenetrar na sua estima. Contentava-me em ir à igreja de Santana todo de negro com um ripanço. Não encontrava a titi, que tinha agora de manhã no oratório missa do torpíssimo negrão. Mas lá me prostrava, batendo contritamente no peito, suspirando para o sacrário, certo que pelo meu quior sacristão as novas da minha devoção inalterável chegariam à hedionda senhora. Muito manhoso também não procurara os amigos da titi, que deviam prudentemente partilhar as paixões da sua alma para lograrem os favores do seu testamento. Assim poupava embaraços angustiosos a esses beneméritos da magistratura e da igreja. Sempre que encontrava padre Pinheiro ou doutor Margaride, cruzava as mãos dentro das mangas, baixava os olhos, evidenciando humildade e compunção. E este retraimento era de certo grato aos amigos, porque uma noite, topando Justino perto da casa da benta bexigosa, o digno homem segredou junto da minha barba, depois de se ter assegurado da solidão da rua: ande-me assim, amiguinho, tudo se há de arranjar, que ela por ora está uma fera. Ó diabo, aí vem gente. E abalou. No entanto, por intermédio do Lino eu vendilhava relíquias. Bem depressa, porém, recordado dos compêndios de economia política, refleti que os meus proventos engordariam se, eliminando o Lino, eu mesmo me dirigisse ousadamente ao consumidor pio. Escrevi então a fidalgas, servas do senhor dos Passos da Graça, cartas com listas e preços de relíquias. Mandei propostas de ossos de mártires a igrejas de província. Paguei copinhos de aguardente a sacristães para que eles segredassem a velhas com achaques. Para coisas de santidade não há como o senhor doutor Raposo, que vem fresquinho de Jerusalém. E bafejou-me a sorte. A minha especialidade foi a água do Jordão em frascos de zinco, lacrados e carimbados com um coração em chamas. Vendi desta água para batizados, para comidas, para banhos, e durante um momento houve um outro Jordão, mais caudaloso e límpido que o da Palestina, correndo por Lisboa, com a sua nascente num quarto da pomba de ouro. Imaginativo, introduzi novidades rendosas e poéticas. Lancei no comércio, com eficácia, o pedacinho da bilha com que Nossa Senhora ia à fonte. Fui eu que acreditei na piedade nacional uma das ferraduras do burrinho em que fugia da Santa Família. Agora, quando o Lino de chinelos batia a porta do meu quarto, onde as medas de palhinhas do presépio alternavam com as pilhas de tabuinhas de São José, eu entreabria uma fenda avara e ciciava: foi-se, esgotadinho, só para a semana. Vem-me aí um caixotinho da Terra Santa. As veias frontais do capacíssimo homem inchavam numa indignação de intermediário espoliado. Todas as minhas relíquias eram acolhidas com mais forte fervor, porque provinham do raposo fresquinho de Jerusalém. Os outros reliquistas não tinham esta esplêndida garantia de uma jornada à Terra Santa. Só eu, raposo, percorrera esse vastíssimo depósito de santidade. Só eu, de resto, sabia lançar na folha sebácea de papel que autenticava a relíquia a firma floreada do senhor patriarca de Jerusalém. Mas bem cedo reconheci que esta profusão de reliquilharia saturara a devoção do meu país. Atochado, empanturrado de relíquias, este católico Portugal já não tinha capacidade nem para receber um desses raminhos secos de flores de Nazaré que eu cedia a 5 tostões. Inquieto, baixei melancolicamente os preços. Prodigalizei no diário de notícias anúncios tentadores, preciosidades da Terra Santa, em conta na tabacaria Rego, se diz. Muitas manhãs, com um casacão eclesiástico
e um cachenê de seda disfarçando a minha barba, assaltei a porta das igrejas velhas beatas. Oferecia pedaços da túnica da Virgem Maria, cordéis das sandálias de São Pedro, e rosnava com ânsia, roçando-me pelos manteletes e pelas toucas. Baratinhos, minha senhora, baratinhos, excelentes para catarros. Já devia uma carregada conta na Pombadouro. Descia as escadas sorrateiramente para não encontrar o patrão. Chamava com sabugice ao galego, meu André, meu Catitinha. E punha toda a minha esperança num renovamento da fé. A menor notícia de festa de igreja me regozijava como um acréscimo de devoção no povo. Odiava ferozmente os republicanos e os filósofos que abalam o catolicismo e, portanto, diminuem o valor das relíquias que ele institui. Escrevia artigos para a Nação, em que bradava: se vos não apegais aos ossos dos mártires, como quereis que prospere este país? No café do Montanha, dava murros sobre as mesas. É necessário religião, caramba! Sem religião, nem o bifezinho sabe. Em casa da benta bexigosa, ameaçava as raparigas, se elas não usassem os seus bentinhos e os seus escapulários, de não voltar ali, de ir à casa da dona Adelaide. A minha inquietação pelo pão de cada dia foi mesmo tão áspera que de novo solicitei a intervenção do Lino, homem de vastas relações eclesiásticas, parente de capelães de convento. Outra vez lhe mostrei o meu leito juncado de relíquias. Outra vez lhe disse, esfregando as mãos: vamos a mais negócio, amiguinho. Aqui tem o sortimento fresco, chegadinho de Sião. Mas do digno homem da Câmara Patriarcal só colhi recriminações acerbas. Essa léria não pega, senhor, gritou ele com as veias a estalar de cólera na fronte esbraseada. Foi vossa senhoria que estragou o comércio. Está o mercado abarrotado. Já não há maneira de vender nem um coelhinho do menino Jesus, uma relíquia que se vendia tão bem. O seu negócio com as ferraduras é perfeitamente indecente, perfeitamente indecente. É o que me dizia no outro dia um capelão primo meu. São ferraduras demais para um país tão pequeno. 14 ferraduras, senhor? É abusar. Sabe vossa senhoria quantos pregos dos que pregaram Cristo na cruz vossa senhoria tem impedido, todos com documentos? 75, senhor. Não lhe digo mais nada. 75. E saiu atirando a porta com furor, deixando-me aniquilado. Venturosamente, nessa noite, encontrei o Rinchão em casa da benta bexigosa e recebi dele uma considerável encomenda de relíquias. O Rinchão ia desposar uma menina Nogueira, filha da senhora Nogueira, rica beata de Beja e rica proprietária de porcos. E ele queria dar um presente catita à Carola da velha, tudo coisinhas da cartilha e do Santo Sepulcro. Arranjei-lhe um lindo cofre de relíquias. Aí coloquei o meu 76º prego, ornado das minhas graciosas flores secas de Galiléia. Com a generosa pecúnia que me deu o Rinchão, paguei a Pombadouro. E tomei prudentemente um quarto na casa de hóspedes do Pita, à travessa da Palha. Assim, diminuí a minha prosperidade. O meu quarto, agora, era nos altos, no 5º andar, com um catre de ferro e uma poltrona vetusta, cujo miolo de estopa fétida rompia entre a chita esgarçada. Como único ornato, pendia sobre a cômoda, num caixilho enfeitado de borlas, uma litografia de Cristo crucificado a cores. Nuvens negras de tormenta rolavam-lhe aos pés, e os seus olhos claros, arregalados, seguiam e miravam todos os meus atos, os mais íntimos, mesmo o delicado aparar dos calos. Havia uma semana que, assim instalado, farejava Lisboa à busca do pão incerto, com botas a que se começava a romper a sola, quando uma manhã o André, da Pombadouro, me trouxe uma carta que lá fora deixada na véspera com a marca urgente. O papel tinha tarja preta, o sinete era de lacre negro. Abri, tremendo, e vi a assinatura do Justino. Meu querido amigo, é meu penoso dever que cumpro com lágrimas participar-lhe que sua respeitável tia e minha senhora inesperadamente sucumbiu. Caramba! A velha rebentara! Ansiosamente, saltei através das linhas, tropeçando sobre os detalhes, congestão dos pulmões, sacramentos recebidos, todos a chorar, o nosso negrão. Empalidecendo, num suor que me alagava, avistei ao fim da lauda a nova medonha. Do testamento da virtuosa senhora consta que deixa a seu sobrinho Teodorico o óculo que se acha pendurado na sala de jantar. Deserdado. Agarrei o chapéu, corri aos encontrões pelas ruas até ao cartório do Justino, a São Paulo. Achei-o à banca, com uma gravata de luto e a pena atrás da orelha,
comendo fatias de vitela sobre um velho diário de notícias. Com que? O óculo! Balbuciei esfalfado, arrimado à esquina de uma estante. É verdade, o óculo, murmurou ele com a boca atulhada. Fui tombar, quase desmaiado, sobre o canapé de couro. Ele ofereceu-me vinho de bucelas. Bebi um cálice. E, passando a mão trêmula sobre a face lívida: então dize lá, conta lá tudo, Justininho. Justino suspirou. A Santa Senhora, coitadinha, deixara-lhe 2 inscrições de conto. E, de resto, dispersara no seu testamento as riquezas de G. Godinho do modo mais incoerente e mais perverso. O prédio do Campo de Santana e 40 contos de inscrições para o senhor dos Passos da Graça, as ações da Companhia do Gás, as melhores pratas, a casa de linda pastora, para o Casimiro, que já se não mexia, moribundo. Padre Pinheiro recebia um prédio na rua do Arsenal. A deliciosa quinta do Mosteiro, com seu pitoresco portão de entrada, onde se viam ainda as armas dos condes de Landoso, as inscrições de crédito público, a mobília do Campo de Santana, o Cristo Douro, para o Padre Negrão. 3 contos de réis e o relógio, para o Margaride. A Vicência tivera as roupas de cama. Eu, o óculo. Para ver o resto de longe, considerou filosoficamente o Justino, dando estalinhos nos dedos. Recolhi a travessa da palha. E durante horas, em chinelas, com os olhos chamejantes, revolvi o desejo desesperado de ultrajar o cadáver da titi, cuspindo-lhe sobre o carão lívido, esfuracando com uma bengala a podridão do seu ventre. Chamei contra ela todas as cóleras da natureza. Pedi às árvores que recusassem sombra à sua sepultura. Pedi aos ventos que sobre ela soprassem todos os lixos da terra. Invoquei o demônio. Dou-te a minha alma se torturares incansavelmente a velha. Gritei com os braços para as alturas. Deus, se tens um céu, escorraça-a de lá. Planeei quebrar a pedradas o mausoléu que lhe erguessem. E decidi escrever comunicados nos jornais, contando que ela se prostituía a um galego todas as tardes, no sótão, de óculos negros e em fralda. Esfalfado de a odiar, adormeci intensamente. Foi o Pita que me acordou, ao anoitecer, entrando com um longo embrulho. Era o óculo. Mandava-mo o Justino, com estas palavras amigas: aí vai a modesta herança. Acendi uma vela. Com áspera amargura, tomei o óculo, abri a vidraça e olhei por ele, como da borda de uma nau que vai perdida nas águas. Sim, muito sagazmente o afirmara Justino. A asquerosa patrocínio deixava-me o óculo com rancoroso sarcasmo, para eu ver através dele o resto da herança. E eu via, apesar da escura noite, nitidamente via o senhor dos Passos sumindo os maços de inscrições dentro da sua túnica roxa. O Casimiro tocando com as mãos moribundas os lavores das pratas espalhadas sobre o seu leito. E o vilíssimo negrão, de casaco de cutim e galochas, passeando regalado à beira dágua, sob os olmos do mosteiro. E eu ali, com o óculo. Eu ali, para sempre, na travessa da palha, possuindo na algibeira de umas calças com fundilhos 720, para me debater através da cidade da vida. Com um urro atirei o óculo, que foi rolando até junto da chapeleira, onde eu guardava o capacete de cortiça de minha jornada em Terra Santa. Ali estavam, esse capacete e esse óculo, emblemas das minhas 2 existências, a de esplendor e a de penúria. Havia meses, com aquele capacete na nuca, eu era o triunfante raposo, herdeiro da senhora dona Patrocínio das Neves, remexendo ouro nas algibeiras e sentindo em torno, perfumadas e à espera de que eu as colhesse, todas as flores da civilização. E agora, com o óculo, eu era o pelintríssimo raposo de botas cambadas, sentindo em roda, negros e prontos a ferirem-me, todos os cardos da vida. E tudo isto por quê? Porque um dia, na estalagem de uma cidade da Ásia, se tinham trocado 2 embrulhos de papel pardo. Não houvera jamais zombaria igual da sorte. A uma tia beata que odiava o amor como coisa suja e só esperava, para me deixar prédios e pratas, que eu, desdenhando saias, lhe rebuscasse em Jerusalém uma relíquia, trazia a camisa de dormir de uma luveira. E num impulso de caridade, destinado a cativar o céu, atirava como pingue esmola a uma pobre em farrapos
com o filho faminto chorando ao colo, um galho cheio de espinhos. Ó Deus, dize-me tu, ó demônio, como se fez esta troca de embrulhos que é a tragédia da minha vida? Eles eram semelhantes no papel, no formato, no nastro. O da camisa jazia no fundo escuro do guarda-fato. O da relíquia campeava sobre a cômoda, glorioso entre dois castiçais. E ninguém lhes tocara, nem o jucundo Pote, nem o erudito Topsius, nem eu. Ninguém com mãos humanas, mãos mortais, ousara mover os dois embrulhos. Quem os movera então? Só alguém com mãos invisíveis. Sim, havia alguém incorpóreo, todo-poderoso, que por ódio trocara miraculosamente os espinhos em rendas, para que a titi me deserdasse, eu fosse precipitado para sempre nas profundas sociais. E quando assim esbravejava, esguedelhado, encontrei frigidamente cravados em mim e mais abertos, como gozando a derrota da minha vida, os olhos claros do Cristo crucificado dentro do seu caixilho com borlas. Foste tu! Gritei de repente iluminado e compreendendo o prodígio. Foste tu! Foste tu! E com os punhos fechados para ele, desafoguei fartamente os queixumes, os agravos do meu coração. Sim, foste tu que transformaste ante os olhos devotos da titi a coroa de dor da tua lenda na camisa suja da Mary. E por quê? Que te fiz eu? Deus ingrato e variável! Onde, quando gozaste tu devoção mais perfeita? Não acudia eu todos os domingos, vestido de preto, a ouvir as missas melhores que te oferta Lisboa? Não me atochava eu todas as sextas-feiras para te agradar de bacalhau e de azeite? Não gastava eu dias no oratório da titi, com os joelhos doridos, rosnando os terços da sua predileção? Em que cartilhas houve rezas que eu não decorasse para ti? Em que jardins desabrocharam flores com que eu não enfeitasse os teus altares? E arrebatado, arrepiando os cabelos, repuxando as barbas, eu clamava ainda, tão perto da imagem que as baforadas da minha cólera nem baciavam o vidro. Olha bem para mim! Não te recordas de ter visto este rosto, estes pelos, há séculos, num átrio de mármore, sob um velário, onde julgava um pretor de Roma? Talvez te não lembres. Tanto dista de um Deus vitorioso sobre o seu andor a um rabi de província amarrado com cordas. Pois bem, nesse dia de Nizam, em que não tinhas ainda confortáveis lugares no céu e na bem-aventurança a distribuir aos teus fiéis, nesse dia, em que ainda te não tornaras para ninguém fonte de riqueza e esteio de poder, nesse dia em que a titi e todos os que hoje se prostram a teus pés te teriam apupado como os vendilhões do templo, os fariseus e a populaça dacra, nesse dia em que os soldados que hoje te escoltam com charangas, os magistrados que hoje encarceram quem te desacate ou te renegue, os proprietários que hoje te prodigalizam ouro e festas de igreja, se teriam juntado com as suas armas e os seus códigos e as suas bolsas para obterem a tua morte como revolucionário, inimigo da ordem, terror da propriedade. Nesse dia em que tu eras apenas uma inteligência criadora e uma bondade ativa e, portanto, considerado pelos homens sérios como um perigo social, houve em Jerusalém um coração que espontaneamente, sem engodo no céu nem terror do inferno, estremeceu por ti. Foi o meu. E agora persegues-me. Por quê? Subitamente, ó maravilha, do tosco caixilho com borlas irradiaram trêmulos raios, cor de neve e cor de ouro. O vidro abriu-se ao meio com o fragor faiscante de uma porta do céu. E de dentro o Cristo, no seu madeiro, sem despregar os braços, deslizou para mim serenamente, crescendo até o estuque do teto, mais belo em majestade e brilho que o sol ao sair dos montes. Com um berro caí sobre os joelhos, bati a fronte apavorada no soalho. E então senti, esparsamente pelo quarto, com um rumor manso de brisa entre jasmins, uma voz repousada e suave. Quando tu ias ao alto da graça beijar no pé uma imagem, era para contar servilmente a titi a piedade com que deras o beijo, porque jamais houve oração nos teus lábios, humildade no teu olhar, que não fosse para que a titi ficasse agradada no seu fervor de beata. O Deus a que te prostravas era o dinheiro de G. Godinho,
e o céu para que teus braços trementes se erguiam, o testamento da titi. Para lograres nele lugar melhor, fingiste de devoto sendo incrédulo, casto sendo devasso, caridoso sendo mesquinho, e simulaste a ternura de filho, tendo só a rapacidade de herdeiro. Tu foste ilimitadamente o hipócrita. Tinhas duas existências, uma ostentada diante dos olhos da titi, toda de rosários, de jejuns, de novenas, e longe da titi, sorrateiramente, outra, toda de gula, cheia da adélia e da benta. Mentiste sempre. E só eras verdadeiro para o céu, verdadeiro para o mundo, quando rogavas a Jesus e à Virgem que rebentassem depressa a titi. Depois resumiste esse laborioso dolo de uma vida inteira num embrulho onde acomodaras um galho tão falso como o teu coração, e com ele contavas empolgar definitivamente as pratas e prédios de d patrocínio. Mas noutro embrulho parecido trazias pela Palestina, com rendas e laços, a irrecusável evidência do teu fingimento. Ora, justiceiramente aconteceu que o embrulho que ofertaste à titi e que a titi abriu foi aquele que lhe revelava a tua perversidade. E isto prova-te, Teodorico, a inutilidade da hipocrisia. Eu gemia sobre as tábuas. A voz sussurrou, mais larga, como o vento da tarde entre as ramas. Eu não sei quem fez essa troca dos teus embrulhos, picaresca e terrível. Talvez ninguém, talvez tu mesmo. Os teus tédios de deserdado não provêm dessa mudança de espinhos em rendas, mas de viveres duas vidas, uma verdadeira e de iniquidade, outra fingida e de santidade. Desde que contraditoriamente eras do lado direito o devoto raposo e do lado esquerdo o obsceno raposo, não poderias seguir muito tempo junto da titi, mostrando só o lado vestido de casimiras de domingo, onde resplandecia a virtude. Um dia fatalmente chegaria em que ela, espantada, visse o lado despido e natural, onde negrejavam as máculas do vício. E aí está porque eu aludo, Teodorico, a inutilidade da hipocrisia. De rojo eu estendi abjetamente os lábios para os pés do Cristo, transparentes, suspensos no ar, com pregos que despediam trêmulas radiâncias de jóia. E a voz passou sobre mim, cheia e rumorosa, como a rajada que curva os ciprestes. Tu dizes que eu te persigo? Não. O óculo, isso a que chamas profundas sociais, são obras das tuas mãos, não obra minha. Eu não construo os episódios da tua vida, assisto a eles e julgo-os placidamente. Sem que eu me mova, nem intervenha influência sobrenatural, tu podes ainda descer a misérias mais torvas ou elevar-te aos rendosos paraísos da terra e ser diretor de um banco. Isso depende meramente de ti e do teu esforço de homem. Escuta ainda. Perguntavas-me há pouco se eu me não lembrava do teu rosto. Eu pergunto-te agora se não te lembras da minha voz. Eu não sou Jesus de Nazaré, nem outro Deus criado pelos homens. Sou anterior aos deuses transitórios. Eles dentro em mim nascem, dentro em mim duram, dentro em mim se transformam, dentro em mim se dissolvem, e eternamente permaneço em torno deles e superior a eles, concebendo-os e desfazendo-os no perpétuo esforço de realizar fora de mim o Deus absoluto que em mim sinto. Chamo-me a consciência. Sou, neste instante, a tua própria consciência refletida fora de ti, no ar e na luz, e tomando ante teus olhos a forma familiar, sob a qual tu, mal educado e pouco filósofo, estás habituado a compreender-me. Mas basta que te ergas e me fites, para que esta imagem resplandecente de todo se desvaneça. E eu ainda não levantara os olhos, já tudo desaparecera. Então, transportado como perante uma evidência do sobrenatural, atirei as mãos ao céu e bradei: ó meu Senhor Jesus, Deus e Filho de Deus, que te encarnaste e padeceste por nós! Mas emudeci. Aquela inefável voz ressoava ainda em minha alma, mostrando-me a inutilidade da hipocrisia. Consultei a minha consciência, que reentrara dentro de mim, e bem certo de não acreditar que Jesus fosse filho de Deus e de uma mulher casada de Galiléia, como Hércules era filho de Júpiter e de uma mulher casada da Argólida, cuspi dos meus lábios, tornados para sempre verdadeiros, o resto inútil da oração.
Fim da seção 23. Seção 24, de A Relíquia, de Eça de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia, de Eça de Queiroz. Capítulo 5, parte 3. Ao outro dia, casualmente, entrei no jardim de São Pedro de Alcântara, sítio que não pisara desde os meus anos de latim. E mal dera alguns passos, entre os canteiros, encontrei o meu antigo Crispim, filho de Teles Crispim e companhia, com fábrica de fiação à Pampulha, camarada que não avistara desde o meu grau de bacharel. Era este o louro Crispim, que outrora, no colégio dos Isidoros, me dava beijos vorazes no corredor e me escrevia à noite bilhetinhos, prometendo-me caixas com penas de aço. Crispim velho morrera. Teles, rico e obeso, passara a visconde de São Teles, e este meu Crispim agora era a firma. Trocado um ruidoso abraço, Crispim e companhia notou pensativamente que eu estava muitíssimo feio. Depois invejou a minha jornada à Terra Santa, que ele soubera pelo Jornal das Novidades, e aludiu, com amigável regozijo, à grossa maquia que me devia ter deixado a senhora dona Patrocínio das Neves. Amargamente mostrei-lhe as minhas botas cambadas. Paramos num banco, junto de uma trepadeira de rosas, e aí, no silêncio e no perfume, narrei a camisa funesta da Mary, a relíquia no seu embrulho, o desastre no oratório, o óculo, o meu quarto miserável na travessa da palha. De modo, Crispinzinho da minha alma, que aqui me encontro, sem pão. Crispim e companhia, impressionado, torcendo os bigodes louros, murmurou que em Portugal, graças à carta e à religião, todo mundo tinha uma fatia de pão. O que a alguns faltava era o queijo. Ora, o queijo dou-to eu, meu velho, ajuntou alegremente a firma, atirando-me uma palmada ao joelho. Um dos empregados do escritório lá na Pampulha começou a fazer versos, a meter-se com atrizes. É muito republicano, achincalhando as coisas santas. Enfim, um horror. Desembaracei-me dele. Ora, tu tinhas boa letra. Uma conta de somar sempre saberás fazer. Lá está a carteira do homem. Vai lá, são 25.000 réis. Sempre é o queijo. Com 2 lágrimas a tremerem-me nas pestanas, abracei a firma. Crispim e companhia murmurou outra vez com uma careta de quem sente um gosto azedo. Irra, que estás muitíssimo feio. Comecei então a servir com desvelo a fábrica de fiação à Pampulha, e todos os dias a carteira, com mangas de lustrina, copiava cartas na minha letra de belas curvas e alinhava algarismos num vasto livro de caixa. A firma ensinara-me a regra de 3 e outras habilidades. E, como de sementes trazidas por um vento casual a um torrão desaproveitado, rompem inesperadamente plantas úteis que prosperam, das lições da firma brotaram na minha inculta natureza de bacharel em leis aptidões consideráveis para o negócio da fiação. Já a firma dizia, compenetrada, na Assembleia do Carmo: lá o meu raposo, apesar de Coimbra e dos compêndios que lhe meteram no caco, tem dedo para as coisas sérias. Ora, um sábado de agosto, à tarde, quando eu ia fechar o livro de caixa, Crispim e companhia parou diante da minha carteira, risonho e acendendo o charuto. Ouve lá, ó raposão, tu, a que missa costumas ir? Silenciosamente tirei a minha manga de lustrina. Eu pergunto isto, ajuntou logo a firma, porque amanhã vou com minha irmã à outra banda, a uma quinta nossa, a Ribeira. Ora, se tu não estás muito apegado a outra missa, vinhas a de Santos, às 9, íamos almoçar ao Hotel Central e embarcávamos de lá para Cacilhas. Estou com vontade que conheças minha irmã. Crispim e companhia era um cavalheiro religioso, que considerava a religião indispensável à sua saúde, à sua prosperidade comercial e à boa ordem do país. Visitava com sinceridade o Senhor dos Passos da Graça e pertencia à Irmandade de São José. O empregado, cuja carteira eu ocupava, tornara-se-lhe sobretudo intolerável por escrever no futuro, Gazeta Republicana, folhetins louvando o Renan e ultrajando a Eucaristia. Eu ia dizer a Crispim e companhia que estava tão apegado à missa da Conceição Nova que outra não me podia saber bem. Mas lembrei a voz austera e salutar da Travessa da Palha. Recalquei a mentira beata que já me sujava os lábios e disse muito pálido e muito firme: olha, Crispim, eu nunca vou à missa. Tudo isso são patranhas. Eu não posso acreditar que o corpo de Deus esteja todos os domingos num pedaço de hóstia feita de farinha.
Deus não tem corpo, nunca teve. Tudo isso são idolatrias, são carolices. Digo-te isto rasgadamente. Podes fazer agora comigo o que quiseres. Paciência. A firma considerou-me um momento mordendo o beiço. Pois olha, raposo, cale-me essa franqueza. Eu gosto de gente lisa. O outro velhaco, que estava aí, essa carteira, diante de mim dizia: grande homem o Papa. E depois ia para os botequins e punha o Santo Padre de rastos. Pois acabou-se. Não tens religião, mas tens cavalheirismo. Em todo caso, às 10 no Central, para o almocinho, e a vela depois para a Ribeira. Assim eu conheci a irmã da firma. Chamava-se Dona Jesuína, tinha 32 anos e era zarolha. Mas, desde esse domingo de rio e de campo, a riqueza dos seus cabelos ruivos como os de Eva, o seu peito sólido e suculento, a sua pele cor de maçã madura, o riso são dos seus dentes claros, tornavam-me pensativo quando à tardinha, com meu charuto, eu recolhia a baixa pelo aterro, olhando os mastros das faluas. Fora educada nas Silésias, sabia geografia e todos os rios da China, sabia história e todos os reis de França, e chamava-me Teodorico Coração de Leão, por eu ter ido à Palestina. Aos domingos, agora, eu jantava na Pampulha. Dona Jesuína fazia um prato de ovos queimados, e o seu olhar vesgo pousava, com incessante agrado, na minha face potente e barbuda de raposão. Uma tarde ao café, Crispim e companhia louvou a família real, a sua moderação constitucional, a graça caridosa da rainha. Depois descemos ao jardim, e andando Dona Jesuína a regar, e eu ao lado enrolando um cigarro, suspirei e murmurei junto ao seu ombro: vossa excelência, Dona Jesuína, é que estava a calhar para a rainha, se cá o raposinho fosse rei. Ela, corando, deu-me a última rosa do verão. Em vésperas de Natal, Crispim e companhia chegou à minha carteira, pousou galhofeiramente o chapéu sobre a página do livro de caixa que eu enegrecia de cifras, e cruzando os braços, com um riso de lealdade e estima: então, com que? Rainha, se o raposinho fosse rei? Ora, diga lá ao senhor raposo, há aí dentro desse peito amor verdadeiro à mana jesuína? Crispim e companhia admirava a paixão e o ideal. Eu ia já dizer que adorava a senhora dona Jesuína como uma estrela remota. Mas recordei a voz altiva e pura da travessa da palha. Recalquei a mentira sentimental que já me enlanguecia o lábio e disse corajosamente: amor, amor, não. Mas acho um belo mulherão. Gosto-lhe muito do dote e havia de ser um bom marido. Dá cá essa mão honrada, gritou a firma. Fim da seção 24. Seção 25, de A Relíquia, de Eça de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia, de Eça de Queiroz. Capítulo 5, parte 4. Casei. Sou pai. Tenho carruagem, a consideração do meu bairro, a comenda de Cristo. E o doutor Margaride, que janta comigo todos os domingos, de casaca, afirma que o Estado, pela minha ilustração, as minhas consideráveis viagens e o meu patriotismo, me deve o título de barão do mosteiro. Porque eu comprei o mosteiro. O digno magistrado, uma tarde, à mesa, anunciou que o horrendo negrão, desejando arredondar as suas propriedades em Torres, decidira vender o velho solar dos condes de Lindoso. Ora, aquelas árvores, Teodorico, lembrou o benemérito homem, deram sombra à senhora sua mamãe. Direi mais, as mesmas sombras cobriram seu respeitabilíssimo pai, Teodorico. Eu, por mim, se tivesse a honra de ser um raposo, não me continha, comprava o mosteiro, erguia lá um torreão com ameias. Crispim e companhia disse, pousando o copo: compra, é coisa de família, fica-te bem. E, numa véspera de Páscoa, assinei no cartório do Justino, com o procurador do negrão, a escritura que me tornava, enfim, depois de tantas esperanças e de tantos desalentos, o senhor do mosteiro. Que faz agora esse maroto desse negrão? Indaguei eu do bom Justino, apenas saiu o agente do sórdido sacerdote. O dileto e fiel amigo deu estalinhos nos dedos. O negrão pechinchava. Herdara tudo do padre Casimiro, que lá tinha o seu corpo no alto de São João e sua alma no seio de Deus. E agora era o íntimo do padre Pinheiro, que não tinha herdeiros, e que ele levara para Torres procurar. O pobre Pinheiro lá andava, mais chupado, empanturrando-se com os tremendos jantares do negrão, deitando a língua de fora diante de cada espelho. E não durava, coitado. De sorte que o negrão vinha reunir,
com exceção do que fora para o senhor dos passos, que não podia tornar a morrer esse, o melhor da fortuna de G. Godinho. Eu rosnei pálido. Que besta! Chame-lhe besta, amiguinho. Tem carruagem, tem casa em Lisboa. Tomou a Adélia por conta. Que Adélia? Uma de boas carnes, que esteve com Eleutério. Pois esteve muito era segredo com um basbaque, um bacharel, não sei quem. Sei eu. Pois essa, tem-na por conta o negrão, com luxo, tapete na escada, cortinas de damasco, tudo. E está mais gordo. Viu ontem, vinha de pregar. Pelo menos disse-me que saía de São Roque esfalfado de dizer amabilidades a um diabo de um santo. Que o negrão às vezes é engraçado. E tem bons amigos, lábia, influência em Torres. Ainda o vemos bispo. Recolhi a minha família, pensativo. Tudo o que eu esperara e amara, até a Adélia, o possuía agora, legitimamente, o horrendo negrão. Perda pavorosa. E que não proviera da troca dos meus embrulhos, nem dos erros da minha hipocrisia. Agora, pai, comendador, proprietário, eu tinha uma compreensão mais positiva da vida e sentia bem que fora esbulhado dos contos de G. Godinho, simplesmente por me ter faltado no oratório da titi a coragem de afirmar. Sim, quando em vez de uma coroa de martírio aparecera sobre o altar da titi uma camisa de pecado, eu deveria ter gritado com segurança: eis aí a relíquia, quis fazer a surpresa. Não é a coroa de espinhos, é melhor. É a camisa de Santa Maria Madalena. Deu-ma ela no deserto. E logo o provava, com esse papel escrito em letra perfeita, ao meu portuguesinho valente, pelo muito que gozamos. Era essa a carta em que a santa me ofertava a sua camisa. Lá brilhavam as suas iniciais, M. M. Lá destacava essa clara, evidente confissão, o muito que gozamos, o muito que eu gozara em mandar à santa as minhas orações para o céu, o muito que a santa gozara no céu em receber as minhas orações. E quem o duvidaria? Não mostram os santos missionários de Braga, nos seus sermões, bilhetes remetidos do céu pela Virgem Maria, sem selo? E não garante à nação a divina autenticidade dessas missivas, que têm nas dobras a fragrância do paraíso? Os dois sacerdotes, Negrão e Pinheiro, cônscios do seu dever e na sua natural sofreguidão de procurar esteios para a fé oscilante, aclamariam logo na camisa, na carta e nas iniciais um miraculoso triunfo da igreja. A tia Patrocínio cairia sobre o meu peito, chamando-me seu filho e seu herdeiro, e eis-me rico, eis-me beatificado. O meu retrato seria pendurado na sacristia da Sé. O Papa enviar-me-ia uma bênção apostólica pelos fios do telégrafo. Assim ficavam saciadas as minhas ambições sociais. E quem sabe, bem poderiam ficar também satisfeitas as ambições intelectuais que me pegaram o douto Topsius. Porque talvez a ciência, invejosa do triunfo da fé, reclamasse para si esta camisa de Maria de Magdala como documento arqueológico. Ela poderia alumiar escuros pontos na história dos costumes contemporâneos do Novo Testamento, o feitio das camisas na Judéia no primeiro século, o estado industrial das rendas da Síria sob a administração romana, a maneira de abainhar entre as raças semíticas. Eu surgiria, na consideração da Europa, igual aos Champollions, aos Topsius, aos Lepsius e outros sagazes ressuscitadores de passado. A academia logo gritaria: a mim, o raposo. Renan, esse heresiarca sentimental, murmuraria: que suave colega, o raposo. Sem demora se escreveriam sobre a camisa da Mary sábios, ponderosos livros em alemão, com mapas da minha romagem em Galiléia. E eis-me aí, benquisto pela igreja, celebrado pelas universidades, com meu cantinho certo na bem-aventurança, a minha página retida na história, começando a engordar pacificamente dentro dos contos de G. Godinho. E tudo isto perdera. Por quê? Porque houve um momento em que me faltou esse descarado heroísmo de afirmar que, batendo na terra com o pé forte, ou palidamente levando os olhos ao céu, cria, através da universal ilusão, ciências e religiões. Fim da seção 25. Fim de A Relíquia, de Eça de Queiroz.